Olá, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo possa ser com todos. E hoje iremos estudar na parte de quinta-feira, tem como título A Maldade do Ser Humano. O texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, dos versículos 17 a 24, mas eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhos e filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, às quais lhe deram os filhos, foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Gênesis capítulo 1 começa com que Deus discorre entre Deus criando todas as coisas. Gênesis capítulo 2, Deus coroa a criação, criando o homem. Deus, após criar o homem, coroa a criação, dando-lhe uma esposa. E foram expulsos do jardim, tiveram 2 filhos. Um foi assassinado, o que ficou vivo se escondeu de Deus, se afastou de Deus. E a história do crime de Caim contrasta com a de seu filho Lameque. Enquanto Deus, quando a conversa do diálogo entre Deus e Caim, quando perguntado, este se calou, Lameque se vangloriou do crime que havia cometido. E assim, no capítulo 5 nós temos a genealogia de Adão, e o capítulo 6, o qual o texto que nós lemos, já traz o início de como Deus teve que resolver o problema do pecado por intermédio do dilúvio, com um dos descendentes dos filhos de Adão, Noé. E também nós estudamos no livro de Gênesis, capítulo 5, o nascimento de Sete, o instituto de Abel. E assim, Sete e Enos, Sete filho de Adão, Enos filho de Sete. Com esses, nós aprendemos que há uma distinção evidente entre aqueles que adoravam o Senhor e aqueles que o desafiaram. Isso nós começamos a entender quando nós estudamos os descendentes de Caim. A história do nome de Sete de Abel, o aparecimento destes, transmite a linhagem messiânica daquilo que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que alcançou seu cumprimento quando Deus teve que pôr fim à maldade que ocorreu o gênero humano por intermédio do dilúvio. Depois do agravamento da situação da maldade,
A Bíblia diz no versículo 6, 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E antes que ele mandasse as águas do dilúvio, ele ainda deu 120 anos de arrependimento. E foi o período de construção da arca. Mesmo no meio da maldade do coração do gênero humano, mesmo diante de um mundo tragado pelo pecado, Deus ele ainda manda brados de sua misericórdia, símbolo da salvação que ele oferece a mim e a você. Mesmo no meio da maldade do ser humano, ele promete dias gloriosos pós-volta de Jesus Cristo, onde nós iremos habitar um novo céu e uma nova terra, os quais habita a justiça, onde o pecado não existirá. No mundo em que a morte ela não mais triunfará. Só que para isso, nós precisamos de tomar a nossa decisão hoje. Se hoje você ouve o chamado de Deus no meio da maldade do ser humano, do gênero humano, não endureça o vosso coração. Aceite a Cristo como seu Salvador e faça como Noé. Ache graça diante de Deus. Ande com Deus, porque esse é o melhor caminho. E que Deus te abençoe.